Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículos 19 e 20. Assim está escrito: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Esse é o texto que vamos refletir, falando sobre esta última frase de Paulo àqueles irmãos. Estou perplexo a vosso respeito. O que é que causa perplexidade na vida de uma pessoa? São vários fatores e situações que acontecem que as pessoas não acreditam que pudesse aquilo acontecer. Quando é algo bom que acontece, as pessoas ficam admiradas, maravilhadas, alegres e agradecidas. Quando elas veem num outro sentido contrário, isto causa perplexidade. E as pessoas ficam, então, pensativas, pesarosas, dado àquela situação que causou perplexidade. Paulo, um homem de Deus, fiel, leal, sincero, trabalhador, procurou ocupar o seu tempo em apregoar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no qual ele tinha experiência pessoal, cria plenamente e declarava: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, este evangelho poderoso, que Paulo afirma não se envergonhar dele, porque vê no evangelho a manifestação do poder de Deus, era este evangelho que ele pregava e o fazia com toda a autoridade e com a plena convicção no seu coração que era o evangelho genuíno, puro, verdadeiro, e que realmente transforma vidas. Ele foi encarregado, dentre as suas viagens missionárias, de pregar o evangelho em várias cidades por onde passou. Certamente também lá na Galácia, ele teve pregado ali o evangelho àqueles irmãos. E quando o evangelho chega, ele chega na sua essência, carregado do poder de Deus, e à medida em que a proclamação do evangelho vai sendo feita, ela vai tocando profundamente na vida, no coração das pessoas que estão ali para ouvir. Então Paulo anunciou ali aquele evangelho e teve ali também resultados, como teve em outras cidades por onde ele havia passado. E a maneira como ele trabalhava, Paulo não era um aventureiro. Ele era alguém que tinha os pés no chão, mas o coração no céu, na presença de Deus, na comunhão que ele tinha com Jesus e na responsabilidade que ele recebeu de ser leal, de ser fiel e de levar o nome de Jesus. O próprio Jesus, quando Ananias começou a interrogá-lo acerca de ir orar por Saulo, ele ficou amedrontado, mas Jesus então tranquilizou o coração de Ananias, dizendo a ele o seguinte, capítulo 9 de Atos, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então Paulo recebeu este encargo, esta responsabilidade do Senhor Jesus de levar o seu nome diante de gentios, de reis e dos filhos de Israel.
Então não havia nenhuma barreira diante dele para pregar o evangelho. Fosse a judeus, fosse a gentios, fosse ao povo comum, fosse ao povo da alta sociedade, aos reis, aos governantes, ele estava pronto para cumprir e obedecer o que Jesus lhe havia recomendado. E aqui nós encontramos também que lá na cidade da Galácia, ele encontrou ali os Gálatas e pregou a eles o evangelho poderoso de Jesus Cristo. Eles o receberam, como sempre acontece, receberam o evangelho, experimentaram a transformação que o evangelho causa na vida das pessoas. Eles tiveram uma primeira experiência nova, rica, profunda e abundante. É o que nós encontramos na palavra do Senhor. Eles receberam o Espírito pela pregação do evangelho. Eles começaram a servir a Deus dirigidos pelo Espírito. Eles então viram a operação de maravilhas que era feito em confirmação ao evangelho, era pelo poder do Espírito Santo, e eles então passaram a ter a fé poderosa e viva no Senhor Jesus Cristo. Isto porque Paulo, ao trabalhar naquela cidade, ele o fez com amor, com cuidado e com responsabilidade. Ele não era alguém que queria resultados rápidos, mas ele tinha convicção em Deus que ele, cumprindo a sua parte, os resultados seriam produzidos pelo Senhor. Portanto, a ele competia desempenhar o seu ministério ali com amor, com cuidado e com responsabilidade. Uma máxima diz: a nós compete tomar a iniciativa de anunciar o evangelho no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Paulo trabalhava nesse sentido. A ele competia pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Em outra parte, ele disse: o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas em poder e demonstração do Espírito Santo. E nunca forçou um resultado, mas deixou diante de Deus que o próprio Deus agiria mediante a sua palavra pregada pelo poder do Espírito Santo, e aquilo produziria então resultados que seriam para a glória do nome do Senhor. As pessoas passariam a crer em Jesus e a servi-lo. Com os Gálatas não foi diferente. Mas o que causou perplexidade em Paulo, desde o capítulo 1 desta carta, quando ele escreve àqueles irmãos, ele então começa a pontuar uma coisa estranha que aconteceu entre aqueles irmãos, que começaram tão bem. Eles iam na corrida, na carreira que lhe estava proposta por Jesus, iam com fé, com graça, com amor, com prudência, mas de repente aquela caminhada tomou um outro rumo. E exatamente é aí que Paulo começou a observar determinadas coisas pelas quais, ao escrever esta carta, ele diz lá: eu estou perplexo a respeito de vós. Como que diz? Eu estou sem acreditar o que está acontecendo. Então veja, no capítulo 1 e os versículos 6, versículos 2 a 4, a 5, diz assim: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Versículo 6, quando ele notou a diferença, ele diz o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho.
Essa transformação, essa mudança foi muito rápida. Nem bem eles provaram a excelência da salvação pela graça por Jesus Cristo, já estavam abraçando um outro evangelho. E Paulo diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Isso tem acontecido. As pessoas, às vezes, quando ouvem a pregação do evangelho puro, genuíno, verdadeiro, são convencidas, impactadas pelo Espírito Santo, decidem-se por crer em Jesus e começam a servir ao Senhor. Em dado momento, surgem aqueles que causam inquietação. Eles vêm com um outro evangelho, porque eles estão infiltrados no meio do povo de Deus. Eles estão camuflados, eles estão ocultos, parecendo ser um verdadeiro cristão, quando na verdade é um falso cristão que ali está, porque no coração dele ele está sendo governado por Satanás para inquietar, para atormentar as pessoas e desencaminhá-las do evangelho de Jesus Cristo. Isto aconteceu com aqueles irmãos na Galácia. Eles querem transtornar o evangelho de Cristo. E Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie o evangelho além daquele que eu já vos tenho anunciado, seja anátema, condenado, contaminado, reprovado. E ele diz: o evangelho que eu anunciei, eu não recebi de homens, mas eu recebi pela revelação de Jesus Cristo. E começou a falar com aqueles irmãos, falando da sua trajetória, da sua caminhada. E no capítulo 3, ele diz assim: só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Quando enfrentaram sofrimento por crer em Jesus, as perseguições? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E ele diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, foi este o quadro que Paulo encontrou ali. Então, não demorou muito para que eles trocassem a graça de Cristo por um outro evangelho. E com isto, este outro evangelho, que na verdade era o falso evangelho, é o evangelho das facilidades. Não é aquele evangelho que exige das pessoas, o evangelho genuíno, poderoso, mas que opera transformações radicais ou profundas na vida de cada um. Então trocaram pelo evangelho da facilidade, que pode servir a Deus sem a transformação, sem a libertação, e por aí vai. E com isso eles estavam acontecendo o quê? Eles estavam decaindo da graça de Cristo, ao trocarem o verdadeiro pelo falso. E esta foi exatamente a razão por que Paulo escreve a eles: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Ele os tinha gerado em Cristo. Eles agora desencaminhados. E Paulo torna novamente, com aquele amor, com aquele cuidado, com aquela responsabilidade que lhe era própria, ele diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Começar novamente o trabalho que teve no início, mas que eles se desencaminharam, e Paulo agora com esta orientação para novamente tentar restaurar aqueles que abraçaram o outro evangelho, o falso evangelho, o evangelho das facilidades, o evangelho da prosperidade, o evangelho de tantas coisas
que acontece por aí. E ele então trabalhando com estes irmãos. Mas ele diz, eu só quisera agora estar presente com vocês. Como quem diz, se eu estivesse presente, teria evitado esse estado de coisas. Mas agora o meu desejo é estar presente. E eu queria mudar a minha voz. Mudar a voz em que sentido? No sentido de tocá-los profundamente no íntimo do coração deles, para eles avaliar a infeliz escolha que eles fizeram em trocar a graça de Cristo por outro evangelho. E ele diz, porque estou perplexo a vosso respeito, ou a respeito de vós. Estou perplexo a vosso respeito. Esta perplexidade fez com que Paulo escrevesse esta carta. Agora, olhando para aqueles irmãos da Galácia, como começaram e como se desencaminharam, nós olhamos aos nossos dias e vemos exatamente estas coisas se repetirem. São as pessoas que, quando o evangelho puro, genuíno e verdadeiro ele é pregado, as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, são levadas a Cristo, e quando elas começam a dar os primeiros passos na fé, surgem estes inquietadores e falsos cristãos infiltrados no meio do povo de Deus e começam agora a inquietá-los e a transtornar o caminho e a vida destas pessoas, mostrando para elas um outro evangelho, que elas não têm sacrifício, não têm renúncia, não têm mudança de vida, não precisa abandonar os vícios, a corrupção, as práticas imorais, de qualquer jeito serve, Deus aceita. Este é o outro evangelho, é o evangelho da facilidade. E quando as pessoas abrem o coração para isto, eles decaem da graça, eles negam a Cristo e eles voltam ao caminho anterior da salvação, a uma vida de pecado. Então, esta mesma situação está acontecendo diante dos nossos olhos. Quantas pessoas nós vemos que começaram tão bem e, de repente, de uma hora para outra, eles mudaram completamente e passaram a abraçar este outro evangelho, que é o evangelho das facilidades, o evangelho das promessas, o evangelho que não exige nada. Você pode vir como está, pode ficar como está, pode continuar enganando, mentindo, adulterando, roubando, corrompendo, causando, fazendo o que você quiser e está tudo certo e você está salvo. Este é o evangelho em que muitos estão propagando hoje em dia e as pessoas estão aceitando e crendo que estão no caminho certo quando eles estão direcionados para o caminho da perdição eterna. Mas o que Paulo disse aqui, ele disse o seguinte: estou perplexo a vosso respeito. Como que diz? Estou transtornado de ver a que ponto vocês chegaram em negar a graça de Cristo, em negar a fé, em negar o Espírito Santo e abraçar este outro evangelho. Os dias atuais estão cheios destes irmãos que abraçaram outro evangelho, que pensam que são de Cristo, mas à luz da Escritura eles não o são, porque eles o negaram. Eles saíram fora do propósito de Deus. Olhemos agora, quem sabe você que está ouvindo esta reflexão, num tempo você serviu a Deus com dedicação, com alegria, com amor, com fidelidade, com simplicidade, e dado o momento você abandonou aquele evangelho de Cristo, a graça de Cristo, e se embrenhou por este evangelho da facilidade, porque aqueles que transtornam chegaram a você e te contaram a história e te convenceram a
deixar o evangelho de Cristo e abraçar um outro evangelho corrompido, contaminado, um evangelho de facilidades. E você hoje está vivendo este evangelho, bebendo, fumando, mentindo, enganando e acha que vai para o céu. Mas à luz da palavra de Deus, isto não é possível. Para ir a Cristo, para ir à presença de Deus, só através do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvação, cura, libertação, transformação, purificação de todo aquele que nele crê. É a libertação dos vícios, do cigarro, da droga, da bebedeira, é a libertação da prática imoral, da corrupção, da mentira, do engano. Tudo isto, o evangelho poderoso de Jesus liberta e coloca a pessoa em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Quando Paulo afirma que ele está perplexo a respeito daqueles irmãos, não foi sem razão. O que ele viu trouxe esta perplexidade nele, de ver como a pessoa se deixa levar por um estado de coisas como este, deixando certo, abraçando o duvidoso, perdendo a visão de Cristo e abraçando a visão das facilidades. Se você está neste evangelho das facilidades, que não é o evangelho de Cristo, pensa hoje, reflita, considere, olhe para si, olhe para o evangelho de Cristo, veja quão distante você está, retorne, confesse a Ele, Ele te restaurará, Ele te perdoará e você seguirá adiante servindo a Cristo. E você que não se deixou levar por esses que transtornam e que trazem este engano, esta mentira do outro evangelho, que Deus te abençoe, que você siga firme, encorajado e pronto, fiel a Cristo e ao evangelho que transformou plenamente a sua vida. Siga adiante, glorificando a Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.